Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler na NVT. Então, se a tua versão for diferente, se você estiver com a Bíblia impressa de papel, você pode acompanhar conosco na tela. Coloca 30 minutos, Ribeiro, por favor, para me basear aqui, porque senão eu vou empolgar e... Aleluia. 2 Coríntios 3, versículo 7. Na NVT. Vai dizer assim: o antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior, diga muito maior, no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Aqui a gente vê um texto onde o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você sabe que no Antigo Testamento se refere às coisas passadas apontando para um resgatador, apontando para o ministério de Jesus. Jesus é o nosso redentor, Jesus é o nosso resgatador. O que é redentor? Para nós, a palavra redentor, ela não existe no nosso vocabulário diário. Diariamente, nas tuas conversas, você não fala a palavra redentor, a não ser que você se refira a Jesus. Ou seja, no nosso contexto atual, essa palavra não faz parte. Mas no Antigo Testamento, no contexto em que eles viviam, pessoas comuns, elas falavam constantemente a palavra redentor. Por quê? Porque a redenção era algo comum na sociedade. A sociedade em que escravos viviam, pessoas eram compradas, pessoas eram vendidas, pessoas se endividavam e se não conseguissem pagar aquela dívida, elas eram levadas como escravos, elas eram tomadas como escravas, se não conseguissem pagar uma dívida. Tanto é que a Bíblia relata, na multiplicação do azeite de uma viúva, que o marido dela havia morrido e os credores foram buscar os filhos como escravos. Foram tomar os filhos dela. Então ela recorre a um profeta, o profeta diz: olha, o que tu tens em casa? Se tua serva não tem nada senão um pouco de azeite. Ele disse: pega vasilhas, não poucas, e você vai virando esse azeite e ele vai enchendo essas vasilhas. E houve uma multiplicação para que ela pudesse redimir, ou seja, comprar a liberdade daqueles filhos. Naturalmente ela não poderia fazer aquilo, ela não teria recursos para aquilo. Mas existia a figura de um redentor. Quando alguém da família tinha dinheiro suficiente para pagar aquela dívida, a pessoa pagava, então os direitos de propriedade sobre o endividado passam a ser de quem pagou a dívida. Você está entendendo até aqui? Exemplo, eu fiz uma grande dívida, não pude pagar aquela dívida. E aí, pastor Eric é meu irmão, rico, cheio da grana, pai de muitos filhos ainda, muitos herdeiros. E aí eu não consigo, vem o credor, diz: olha, tu agora e a Adriana vão ser meus escravos.
Aí eu digo: Eric, meu irmão, me ajuda, eu não tenho como pagar essa dívida. É 1 milhão a dívida, eu não tenho como pagar. Só que 1 milhão dava para ele comprar 50 escravos. Aí ele vai pagar 1 milhão para comprar 2, financeiramente não vale a pena. Mas pelo amor que ele tem pela nossa vida, como alguém da família, ele diz: eu vou pagar, eu vou comprar vocês. Só que aí agora vocês são minha propriedade, mas eu os amo. Eu não os comprei para fazer de vocês meus escravos. Eu os comprei para os libertar. E aí ele nos libertou. Entende o paralelo sobre Jesus, o nosso resgatador? Ele nos comprou com o preço do seu próprio sangue. Ou seja, ele pagou um preço muito alto que ele não precisaria pagar. Mas por amor a nós, ele pagou o preço, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Ele nos tirou de um lugar de escravidão e nos levou para um lugar de reino. Mas por que nós nos tornamos escravos? Nós nos tornamos escravos por causa de uma decisão que tomamos de servir a Satanás. Como nós tomamos essa decisão? Adão, quando decidiu comer do fruto proibido, ele decidiu não mais obedecer a Deus e obedecer a Satanás. E a quem nós obedecemos, nos tornamos servos. Então a dívida, ela passou a ser do homem perante Satanás. Se um homem desobedeceu a Deus e entregou o domínio a Satanás, somente um homem poderia obedecer completamente a Deus e recuperar esse domínio. Ou seja, um homem sem pecado. Me aponte alguém em toda a história sem pecado. Jesus. Como ninguém conseguia, Deus disse: eu vou enviar o meu próprio filho, que é parte de mim. E ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, da sua posição, veio em figura humana para pagar o preço no meu e no teu lugar. Viveu, foi tentado em todas as coisas como nós somos, porém sem pecado. Chegou o tempo certo, ele deu a sua vida, ninguém tomou, ele deu a sua vida por nós. Só que a morte não pôde segurá-lo, porque o que dá poder à morte é o pecado. Ele não tinha pecado. Morreu, foi ao inferno, foi à mansão dos mortos. O inferno já comemorava. Satanás já pensou: venci. Porém, ao terceiro dia ele ressuscitou. Como o leão da tribo de Judá, ele se levantou. O Deus Todo-Poderoso se levantou e recuperou essa posição de autoridade para nós. Mas até isso acontecer, durante todo o Antigo Testamento, aconteciam sacrifícios para cobrir o pecado temporariamente. Quando o homem pecou, Deus matou um animal e fez pele de animais para cobrir a nudez do homem. Ou seja, um inocente morreu para cobrir o pecado de um culpado. Isso se estabelece um princípio da substituição. Alguém inocente morrer para cobrir a culpa de um culpado. Isso apontava para quem? Para Jesus, que lá na frente morreria para pagar o preço no nosso lugar. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, que era o líder espiritual do povo, ele tinha acesso à presença de Deus uma vez por ano. O Espírito Santo, ele não vinha habitar dentro do homem, ele só vinha sobre, para dar ao homem a capacidade de cumprir algo que foram chamados para fazer. Então ele vinha sobre profetas, ele vinha sobre reis e vinha sobre sacerdotes. E o sumo sacerdote, que tinha o Espírito sobre, ou seja, diferente de ter o Espírito dentro, tinha o Espírito sobre, uma vez por ano, ele ia representar o povo perante Deus e ele entrava num lugar que era chamado tabernáculo. Nesse tabernáculo existia uma seção, um lugar, uma sala, onde ficava a presença de Deus. E a presença de Deus, se ela fosse acessada em pecado, o sumo sacerdote morreria. Então, para transmitir esse pecado dele, para se limpar, ele, antes de entrar, ele sacrificava um animal. E era como se o sangue daquele animal cobrisse os pecados dele, o purificasse. E aí, quando ele entrava na presença, ele estava sem pecado. Uma vez por ano, ele fazia isso, apontando para alguém que iria morrer no nosso lugar, e o seu sangue seria derramado e nos purificaria. Moisés, em uma certa feita, ele subiu
ao monte para estar na presença de Deus, para orar a Deus. E ele recebeu as tábuas com as leis, com os mandamentos. E quando ele desceu, o seu rosto ele brilhava. O rosto de Moisés estava aceso, literalmente. As pessoas olhavam e viam um brilho no rosto de Moisés. Porém, esse brilho, ele desvanecia. Lá em Êxodo 34, 29, na Ara, se puder projetar aí, vai dizer assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, pelo que também temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Tendo, porém, acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar-lhe, tirava o véu até que saía. E a gente vai parar por aqui. O que é que ele está dizendo? Moisés, quando ele descia, o rosto brilhava. Então ele colocava um véu para cobrir aquele brilho do rosto dele. Porém, depois de um tempo, aquele brilho ia diminuindo. Aquele brilho ia se apagando. Por quê? Porque ele saiu da presença de Deus. A gente está construindo um entendimento aqui. A gente vai chegar num lugar. Entrava na presença de Deus, seu rosto brilhava. Passava um tempo com Deus. Quando ele saía, o rosto começava a se apagar, aquele brilho. O primeiro texto que a gente leu vai falar sobre a antiga aliança, a aliança que Moisés participava, que foi dada a Moisés, foram dadas a ele as leis, foram dados a ele os institutos da parte de Deus, o que seria cumprido pelo homem, e Moisés brilhava o seu rosto. E ele diz: olha, se naquele tempo, na antiga aliança, que quem não cumprisse o que foi estabelecido seria digno de morte, e todo mundo era digno de morte, porque ninguém cumpria 100% das leis, ninguém cumpria 100% dos mandamentos. Então era necessário que alguém estivesse intercedendo pelo homem, que era esse sumo sacerdote. Ele disse: nesse tempo da lei, a lei que dizia: olha, quem fizer isso é digno de morte, quem fizer aquilo é digno de morte. Então a lei aponta para a incapacidade do homem de viver perante Deus. A lei aponta para a incapacidade que eu e você tínhamos de andarmos em santidade. A lei dizia: olha, não pode fazer isso, você está fazendo. Não pode fazer aquilo, você não está conseguindo cumprir isso. Não pode fazer isso, você não está conseguindo. A lei mostrava que nós éramos incapazes de ser santos. A lei mostrava que nós éramos incapazes de merecer a presença de Deus. Então veio Jesus, pagou o preço, nos resgatou, tirou o escrito de dívida. Cada pecado que você cometia está lá a dívida. Olha, tu está devendo isso, tu está devendo aquilo, tu está devendo isso, tu está devendo aquilo. Aí Jesus pegou esse escrito de dívida e disse: ei, eles não conseguem pagar não, mas eu pago por eles. E cravou na cruz o escrito de dívida e rasgou esse escrito de dívida. Então, quando nós recebemos a Jesus como Senhor de nossas vidas, toda a dívida que eu e você temos com Satanás, ela é rasgada, ela é apagada. E o que é que esse texto, Paulo está dizendo? Olha, se no Antigo Testamento era glorioso a ponto da face de Moisés se acender, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória depois de Jesus? Como não será de maior glória o tempo que nós estamos vivendo? E nós, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos manifestações gloriosas do poder de Deus. Nós olhamos o povo no deserto. Ei, o povo passou 40 anos no deserto. Se você vê relatos de quem passou um dia no deserto, é algo que é impossível de sobreviver se você não tiver uma estrutura que lhe guarde naquele lugar. De dia o sol é escaldante e não tem sombra. Deserto, não tem árvores,
não tem sombra, você está lá, o sol escaldante. De noite é um frio terrível. Então, se você não morrer de calor de dia, você morre de hipotermia de noite. Mas de dia, o Senhor colocava uma nuvem para proteger o povo do sol. À noite, o Senhor colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo durante o frio. A roupa do povo crescia com o corpo. As crianças crescendo e a roupa crescendo junto. Todos os dias o Senhor mandava o maná do céu. O maná era a comida do dia. E se ficasse de um dia para o outro, estragava. Não podia guardar. Se guardasse, estragava. O que é que o Senhor estava comunicando com isso? Ei, eu vou cuidar de vocês todos os dias. Você não precisa se preocupar com o amanhã, porque o amanhã trará a provisão do seu dia. Ei, eu cuido de você hoje, eu vou cuidar de você amanhã. Ei, eu te protejo do sol hoje, eu te protejo do frio à noite. Eu te protejo de tudo que você precisar ser protegido. Eu sou o teu Deus e eu vou te proteger. Sempre que eu mencionar essas coisas do Velho Testamento, entenda, no Novo é melhor ainda. E a gente olha para essas coisas e diz, como era glorioso. Moisés, imagina, o pastor aqui com a face brilhando. Ia viralizar, hein? Sai um vídeo na internet do pastor com o rosto brilhando. Uau! Moisés com a face brilhando. Uau! Uma coluna de fogo enorme me protegendo. Rapaz, se tivesse Instagram nessa época. Hashtag guardado pelo fogo. Hashtag maná do dia. Pão diário, né? Tem o pão diário hoje. Senhor, todos os dias provia. O maná quer dizer o que é. O que é. Um dos significados do maná é o que é. Então, o que é maná? O que é o que é? É o que é. É o que você precisa. Deus é o que você precisa. Deus traz o que você precisa. Em um certo momento o povo começou a murmurar. Mas a gente não come carne. Mas não tem carne pra gente. Mas a gente come maná todo dia. Mas não tem carne. Mas não tem carne. Mas não tem carne. Aí Moisés, Senhor, o povo está reclamando que não tem carne. Só que o povo não pediu a Deus. O povo reclamou. Aí Deus disse a Moisés, ei, diga ao povo que eles vão comer carne até sair pelos narizes. Até sair pelos narizes. Aí Moisés disse, Senhor, deixa eu dizer para o Senhor, a gente está no meio do deserto. Não tem boi aqui. E se eu pegasse os bois tudinho, a gente está em cerca de 5 milhões de pessoas aqui. Como é que a gente vai matar boi o suficiente e ter lenha suficiente para fazer churrasco para esse povo todinho comer? Aí Deus disse, acaso a minha mão está encolhida para que eu não possa agir? Você vai ver se eu vou ou não cumprir a palavra que eu estou dizendo. E está lá o povo andando, daqui a pouco uma nuvem. Mas era diferente da nuvem que cobria todos os dias. Era uma nuvem de pássaros. E aqueles pássaros começaram a cair. Cair no meio do povo. Cair no meio do povo. A ponto de ficar cerca de 1 metro de pássaros. Do chão até 1 metro. Coberto de pássaros. Aí diz, pássaro. Para a nossa cultura, imagine um bocado de galeto. 1 metro de galeto. Será que dá para comer carne? Ei, Deus, ele pode trazer a provisão de qualquer lugar. Ele pode fazer cair do céu. Ele pode fazer brotar da terra. Qual é a dificuldade de Deus se mostrar gloriosamente na tua vida? Aí ele diz, olha, viu tudo isso, como não será de maior glória o ministério do Espírito? A palavra ministério aqui, em 2 Coríntios 3:8, é a palavra, no original, diaconia, que é onde nós temos os nossos diáconos, aqueles que servem. O diácono vem, ele traz a água, ele limpa a igreja, ele varre, ele organiza, limpa as cadeiras, prepara o ambiente para que o culto aconteça. Ele assistencia.
O Espírito Santo, o ministério dele, o serviço dele, vai nos assistenciar em tudo que nós precisarmos. Porém, o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. Ele é uma pessoa que nós precisamos nos relacionar todos os dias. Ele está aqui contigo todos os dias. Olha, vem por aqui. Olha, faz isso. Olha, faz aquilo. Olha, não pega esse caminho não, pega esse caminho. Mas quanto nós temos considerado essa assistência dele? Quanto nós temos considerado essa presença dele todos os dias? Esse é o chamado que ele quer nos fazer, e nós vamos pregar mais sobre isso esse tempo. Sobre o ministério do Espírito. O Espírito Santo, ele quer falar com você todos os dias. Aí fica a pergunta para nós: o quanto nós queremos ouvi-lo todos os dias? O quanto nós queremos parar e sintonizar os nossos ouvidos para ouvir a sua voz? Quantas programações de rádio estão passando nesse lugar aqui que nós estamos? Você está ouvindo alguma programação de rádio? Evangélica FM, a primeira e a melhor. Maranata. Está tudo por aqui. Mas por que a gente não está ouvindo? Porque não tem nenhum rádio ligado e sintonizado nessa frequência. Mas se eu ligo o rádio e eu sintonizo 103.9, a gente começa a ouvir o que está sendo transmitido. Ei, porque eu não estou ouvindo, não quer dizer que não está sendo transmitido. Tem uma transmissão acontecendo. Porque eu não estou ouvindo, quer dizer que o meu rádio não está ligado e sintonizado. Fica a pergunta para nós: o quanto nós temos sintonizado o nosso rádio para ouvir a voz do Senhor? O quanto nós temos considerado a sua voz todos os dias? Lá em João, capítulo 14, Jesus dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou vos preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei para vos buscar, porque importa que onde eu estou, estejais vós também. Então os discípulos perguntam: Senhor, mas para onde tu vais? Mostra-nos o caminho. Diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo tenho estado convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. E aí ele vai continuar e diz: olha, eu vou para o Pai, mas é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito Santo não virá. Ei, você tem à tua disposição o Consolador. Qual é o teu problema? Ele está aqui para te consolar. Nós, como corpo pastoral dessa igreja, corpo de liderança dessa igreja, estamos aqui para te servir. Estamos à disposição para isso. Mas você sabe que a gente tem uma limitação geográfica, espacial, temporal. Queria não ter, mas tem. Essa igreja nós estamos com cerca de 300 membros. Mas passam por aqui, por mês, mais de 400 pessoas diferentes. Se dos 300 membros, vamos arredondar, quando as pessoas estão chegando, vai começar uma nova turma de discipulado, daqui a pouco, vamos colocar 365. A quantidade de dias que existem no ano. Se a gente fizer um aconselhamento diário, eu vou levar 1 ano para me reunir com cada membro da igreja. Só que lembro, eu também trabalho fora. Também temos que estudar, temos vida dentro também, vida particular, vida familiar, vida administrativa da igreja. Uma série de coisas. Fizeram um estudo, onde uma pesquisa, e foram perguntar para as pessoas: olha, quanto você acha que o pastor tem que dedicar por dia à visita? Pessoa, 3 horas por dia. Quanto tempo você acha que ele tem que dedicar à oração? Tantas horas. Quantas horas você acha que ele tem que dedicar ao estudo da palavra? Tantas horas. Aí foram dizendo as horas que o pastor tinha que fazer as atividades diárias. Não colocaram dormir, não. Esqueceram essa parte.
Mas assim, quantas horas tem que fazer? Deu mais de 40 horas por dia. Isso sem dormir. Deixa eu dar uma revelação para você, poderosa. O pastor não consegue te atender em todas as tuas necessidades. Mas o Espírito Santo consegue. E ele é muito melhor do que o pastor. Incomparavelmente melhor do que o pastor. Tudo que o pastor faz é porque o Espírito Santo ajuda. Porque senão, depender desse aqui, eu não sou sabido o suficiente, não. Tem problema que aparece para a gente resolver. Eu disse, rapaz, como é que vai ser isso aqui? Senhor, me ajuda aqui. E a gente vai, quando vê, está resolvido. Digo, Senhor, só podia ter sido o Senhor. Problemas familiares, problemas de casamento, problema disso, daquilo que aparece para a gente. Senhor, eu não sei como resolver. E aí o Senhor vai e resolve. O Senhor vai e guia. Ei, se você entender que o pastor é o teu guia, você vai ficar muito limitado. Ei, entenda, o Espírito Santo é o teu guia e ele habita dentro de você. Ele está disponível 100% para você. No Novo Testamento, nós não somos guiados por um líder espiritual humano. Por mais que exista a figura do pastor, e é importante, não estou negando isso. Mas entenda, você precisa ter a sua comunhão pessoal com o Espírito Santo. Você precisa buscá-lo, considerá-lo todos os dias. Porque quando eu considero a presença se manifesta na minha vida. Quando eu considero a voz se manifesta na minha vida. Quando eu considero o poder se manifesta na minha vida. Ah, porque eu não estou me sentindo cuidado nessa igreja. Se eu não estou me sentindo cuidado, é porque eu não estou buscando o suficiente ao Senhor. Ah, porque eu não estou me sentindo alimentado o suficiente. É porque eu não estou buscando devidamente ao Senhor. E eu não estou negando a importância de uma liderança trazer um alimento espiritual bom para a igreja. Trazer um cuidado bom para a igreja. A gente se esforça ao máximo para isso. Eu não estou negando isso. Eu estou dizendo que cada um tem a sua responsabilidade diante do Senhor. Diante da comunhão com o Espírito Santo. Meu irmão, Ele é o teu pai, Ele é o teu amigo, Ele é o teu consolador, Ele é o teu ajudador. Ele é o teu paracletos. É aquele que intercede. O pessoal que está no Rema deve ter ouvido muito o paracletos. Que a irmã Claudinha, ela fala do paracletos como ninguém. Eu até fico intimidado de falar aqui porque ela... E o paracletos era alguém que, quando alguém estava sendo julgado e ele não conseguia se defender, ele podia chamar um paracletos. Ele podia expressar o pedido do paracletos, que era alguém que viria interceder por ele. Era alguém que viria ficar ao lado dele quando todos o acusavam. O paracletos estaria ali para defendê-lo, para protegê-lo. Ei, o Senhor está ao teu lado para te proteger, para te consolar, para te ajudar. Qual é a tua necessidade? O Espírito Santo está com você. Mas imagina você ter comunhão com alguém só para pedir. Imagina, você tem um amigo, aí o amigo só liga para tu para pedir alguma coisa, todo dia. Está ligando. Alô? Ó, eu queria te pedir um negócio. Tá, vou fazer. Aí de tarde. Ó, eu queria te pedir outro negócio. Aí no outro dia. Ó, eu queria te pedir. Tu vai atender. Aí chega uma hora que tu diz, não dá não. O Espírito Santo está disponível para te atender. Ei, mas liga para ele para conversar também. Ei, eu quero bater um papo contigo. Eu quero te dizer como está meu dia. Mas ele sabe, mas ele quer te ouvir falar. Ele quer te ouvir considerar a presença. Benny Hinn escreveu um livro, acho que foi o primeiro livro que eu li, cristão. Bom Dia, Espírito Santo. E ele fala da comunhão que ele tinha diariamente com o Espírito Santo. E ele fala que quando ele acordava, ele dizia, bom dia, Espírito Santo. E ele sentia a presença, invadia aquele lugar. Ele fala de momentos de oração que ele ia ter, que quando ele terminava aquele momento que ele ia sair, ele sentia o Espírito Santo dizer, ei, fica mais um pouco. E ele diz que às vezes era difícil sair daquele lugar de oração,
Porque o Espírito Santo estava o atraindo para essa comunhão. E sabe que o Espírito Santo ele te atrai para essa comunhão? Mas é necessário uma disciplina minha para começar. A disciplina para começar. Depois de um tempo vai ficar tão agradável que se torna difícil sair. E você está lá, Senhor, Espírito de Deus, meu amigo, meu ajudador. Eu quero dizer que eu te amo. Eu quero dizer que eu te considero muito importante na minha vida. Eu quero te agradecer pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho. Espírito de Deus, me conduz nesse dia. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero tocar a vida de alguém através da tua ajuda. Vamos juntos tocar a vida de alguém. Vamos juntos trazer uma instrução para a vida de alguém. Ei, eu estou disponível para ser usado pelo Senhor. Eu estou disponível para ser um canal do Senhor por onde eu passar. Tem gente precisando de uma palavra. E você vai ser o canal para Deus trazer uma palavra para a vida de alguém. Você vai ser o canal para Deus curar alguém. A gente estava conversando ontem, tendo um tempo de comunhão com alguns irmãos, e Alexandre até mencionou a sogra dele. Ele disse, aquele tempo que ela vivia doente, que ela tinha muitas dores nas articulações, andava com muita dificuldade, e em um culto nesse lugar. E eu me lembro que ela estava exatamente aqui, sentada, porque não conseguia andar. Andava com muita dificuldade, sendo arrastada, ela trouxe para cá, foi trazida para cá, apoiada. Chegou aqui na frente e se sentou, em um momento de cura. Quando nós impusemos as mãos sobre ela, eu disse, faça o que não podia fazer. Ela estava com as mãos assim, e abriu as mãos, que ela não conseguia fazer. Ela olhou, até assustada com aquilo, e eu disse, levante. E do jeito que ela estava, sem ajuda de ninguém, ela levantou, como num salto, e começou a andar pela igreja. Hoje ela vem para a igreja, hoje ela sai, pastor, sempre com um sorriso no rosto. Ei, não sou eu não tenho poder para isso não. É o Espírito Santo. Ei, aconteceu aqui, mas acontece lá fora também. Acontece na rua, acontece na tua vizinhança, acontece no teu trabalho. O Senhor quer mostrar-se forte. Ei, considere a presença dEle, considere o seu Espírito. E eu quero chamar o grupo de música. Considere a sua presença. Considere a sua companhia todos os dias. E sabe por que a gente toma decisões erradas muitas vezes? Porque a gente não considera a instrução do Espírito. Alguns irmãos foram até lá em casa ontem, e eu moro no 23º andar. Aí quando a gente estava no elevador descendo, aí Igor falou, esqueceu alguma coisa aqui, hein, pastor? Aí eu digo, já aconteceu. Indo para o trabalho, em cima da hora, ele desce 23 andares, aí anda até o carro. Quando chega no carro, eita, esqueci tal coisa. Aí voltar, esperar o elevador, subir 23 andares, aí vai pegar alguma coisa, o elevador alguém já chamou, já desceu. Aí vai lá, pega e volta. Aí espera o elevador de novo. Mas eu percebi que todas as vezes que eu esqueço alguma coisa, é porque eu não perguntei antes de sair ao Espírito. Já teve vezes que eu fui saindo, Espírito Santo, eu estou esquecendo alguma coisa. E eu paro uns 3 a 5 segundos. Eita, tal coisa. Aí, lembrei. Ei, lembrei não. O Espírito Santo lembrou. Aí volta, pega. Obrigado, Espírito Santo. Ei, quando a gente está tomando decisões erradas, é porque a gente não está considerando a voz. Me lembro um carro que eu fui comprar. Eu olhei o carro, levei o mecânico olhou, aprovou, e eu... Aí eu liguei para a Adriana, vou fechar, se o mecânico aprovou. Ela disse, tu tem certeza? Daí ela disse, se tu tem certeza, deu um... Aí eu disse, tenho. Foi o único carro até hoje que eu tive muita dor de cabeça. Todos os outros negócios que eu fiz, que é o carro que eu comprei, que eu vendi, esse eu empatei ainda, por causa da misericórdia de Deus. Mas o que deu de dor de cabeça não valeu a pena.
Aí eu aprendi. Todas as vezes que comprar um carro, tem certeza? Tenho não, vou comprar não. Se não viesse paz dentro, se não viesse certeza por dentro, eu não me movia. Vai ter decisão que você vai tomar quando você olha a lógica, quando você faz os cálculos, não faz sentido. Mas vem aquela paz por dentro. Ei, avança, eu estou contigo. Aí você avança. E vai ter decisão, que era o caso desse carro mesmo, que o mecânico aprovou, o preço está bom, está tudo bom. Mas tem uma trava por dentro. Ei, quando tudo parece bom, mas você tem uma trava por dentro do Espírito Santo, não avança. Quando o Espírito Santo trava, não avança. Mas como eu vou saber se é para avançar ou se é para parar? Quando eu estou acostumado a ouvir a voz dele. A maioria aqui já está acostumada a ouvir minha voz. Se você é um membro constante daqui. Outro dia eu estava na casa do meu pai, eu passei, eu ouvi meu pai ouvindo uma pregação, passei, eu conheço essa voz. É a minha voz. Ele estava ouvindo uma pregação que eu fiz no YouTube. Então se você escuta, quando você escutar alguém ouvindo uma pregação, se for a minha voz, você tem uma tendência a conhecer, porque você é acostumado a vir para a igreja e ouvir minha voz. Mas o quanto você é acostumado a ouvir a voz do Espírito Santo? Se você ouve teu filho, teu marido, tua esposa, você é mais acostumado ainda do que a minha voz. Está numa multidão, você ouve o teu nome. Rapaz, ou você ouve outra coisa, mas é meu marido, é minha esposa, é meu filho. Porque você está acostumado a ouvir a voz. Por quê? Porque você tem comunhão todos os dias. Porque você almoça junto, porque você janta junto, porque você fala pelo telefone, porque você manda áudio. De até 1 minuto, pelo amor de Deus. Porque podcast, áudio de 6 minutos. Meu Deus do céu. Aí você se acostuma a ouvir aquela voz. Ei, se acostume a ouvir a voz do Espírito Santo. Ei, se acostume a dobrar o teu joelho no teu quarto e dizer: Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Ei, és mais real que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Ei, ele está mais perto do que a pele está do teu osso. Porque ele está dentro. Ele está sobre. Lá em Atos 2, foi dada a instrução: olha, fiquem aqui reunidos, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 2 é o 2º capítulo da igreja. Em Atos começa a igreja. Sem Jesus, digamos assim. Jesus inaugurou a igreja e subiu. A igreja sem a presença dele corpórea começa em Atos 1. Aí diz: ó, fiquem reunidos até que do alto sejam revestidos de poder. Eu vou e vou rogar ao Pai, e ele vai enviar um outro consolador igual a mim. Um outro, allos no grego. Outro igual, outro da mesma espécie. Se eu estou com uma cadeira dessa aqui, diga: eita, essa cadeira está meio bamba. Diácono, aquele que serve, por favor, traz outra cadeira para mim. Outra igual. Não é ir pegar uma de plástico diferente, é outra igual. Jesus, ele disse: olha, eu vou, mas outro igual a mim. Ele vai vir, só que ele vai habitar dentro de vocês. Se Jesus tinha uma limitação espacial, Jesus, quando foi curar Lázaro, chegou 4 dias depois. Por quê? Porque ele não era onipresente como homem, mas o Espírito Santo é. Imagina um Jesus acompanhando de forma física cada um de nós, todos os dias. Já pensou? Tu acorda, está Jesus lá. Vamos lá, Jesus vai. Tu está fazendo café da manhã, Jesus está do teu lado, conversando contigo. Jesus. Aí tu senta para tomar café, Jesus está lá sentado, conversando contigo. Tu pega o carro, o ônibus, bicicleta, moto, Uber. Jesus está do lado lá, ó, se equilibrando junto contigo o tempo todo. Como seria o teu dia com Jesus andando contigo? Ei, deixa eu dizer, ele anda contigo através do Espírito Santo. Ele está dentro de você, ele está sobre você, ele vai adiante. Ele cobre a tua retaguarda, ele está do teu lado. Ei, nenhum mal pode chegar até você, porque o Espírito Santo está com você. E ainda te avisa das coisas antes de elas acontecerem.
Ele tem prazer de te avisar das coisas. Ei, não vai por aqui não, porque ali tem um problema. Pega aqui. A gente usa o Waze, quem dirige muito costuma usar o Waze. E nesse trânsito maravilhoso daqui, a gente fica tentando fugir do trânsito. Eita, o trânsito está travado aqui, eu vou pegar a direita e vou cortar aqui, vou cortar ali. Porque o Waze, ele vê de cima. De cima, de baixo eu não consigo ver o trânsito que está a 2 km. Mas quem está de cima consegue. Ei, ele está de cima, mas também ele está dentro. Ele vai à frente, mas também vem a retaguarda. Nenhum mal pode vir por trás de você. Nenhum mal pode vir do teu lado. Esses dias houve uma reunião do presidente dos Estados Unidos com o presidente da Rússia, e cada um querendo mostrar mais poder do que o outro. E o presidente da Rússia lá, Putin, andando ao lado de Trump, e os aviões americanos, da Força Aérea Americana, sobrevoando. Carros de guerra passando, todos os lados, ele querendo mostrar, olha, eu sou presidente do país mais poderoso do mundo. Olha o meu poder se manifestando. Olha, não vem contra mim não, porque todo esse poder, isso tudo nas entrelinhas. Tudo bem, seja bem-vindo. Mas em volta dizendo, não se levanta contra mim não, porque o bicho pega. Não vem não. Aí tinha um navio de guerra, quer dizer, sobrevoando. Meu Deus, isso ia ser um milagre mesmo. Um navio de guerra no mar do Caribe. Aí passou um avião da Venezuela, 2 aviões da Venezuela perto. Aí os Estados Unidos libera os caças da gente, aqueles aviãozinhos teco-teco da Venezuela. Pronto, libera os caças da gente. Porque eles ousam passar perto de um navio dos Estados Unidos da América. Ele está brincando com o poder disponível para os Estados Unidos da América. E ele disse, ele que não ouse tentar fazer alguma coisa contra nós. Porque a gente vai responder, e vai responder de forma muito poderosa. Eu não estou falando de geopolítica aqui, eu não estou falando de guerra, não estou falando dos Estados Unidos nem de Venezuela. Eu estou falando de um poder disponível. Ele tem consciência do poder que está disponível para ele. Você tem consciência do poder disponível para você? Você tem consciência de quem está à tua retaguarda, de quem te guarda, de quem te protege? Meu irmão, se eu tivesse consciência real desse poder, como seria a minha vida? Ei, nós temos esse poder disponível. Nós temos essa companhia do Espírito Santo. Que nós possamos considerar isso todos os dias. Vamos ficar de pé? A diaconia já pode ir se preparando para a ceia. Nós vamos tomar uma ceia nessa manhã. Mas eu quero que você tome a ceia tendo a consciência da comunhão com o Espírito Santo. Ceia fala de comunhão. Ceia não é um pedaço de bolacha, um pedaço de pão e um pouquinho de suco de uva. Ceia trata de comunhão. Ceia trata de Jesus junto com os seus discípulos. Na noite em que foi traído, partindo o pão, dizendo, ei, esse é o meu corpo, que será partido por vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Tenham esse tipo de comunhão até que eu venha. Até que eu volte para buscar vocês. E aí a gente vai poder cear juntos de novo. Mas dessa vez a mesa será muito maior. Ei, está chegando o dia que nós estaremos sentados juntamente com Ele. Tomando uma ceia poderosa. A gente vai se assustar quando isso acontecer. Deu certinho, o tempo foi certinho, combinado. Vai ser de repente. Não abrir e fechar de olhos. Enquanto a diaconia pode vir, pode se posicionar, a gente vai tocar um pouco, só instrumental. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos e falar com o Senhor. Tenha uma conversa com Ele. Como é que se ora, pastor? Como é que se fala com alguém? Fale com alguém. Fale com o Espírito Santo.
Feche teus olhos e conversa com Ele. Feche teus olhos e faz um compromisso com Ele de considerá-lo mais todos os dias. Se você não tem considerado, esse não é um momento de condenação, mas é um momento de reflexão e arrependimento. Você diz: Senhor, eu quero te considerar mais todos os dias. Eu quero considerar mais tua presença todos os dias. Essa seja a tua oração ao Senhor nesse momento. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. És a minha realidade. És a minha realidade. Aleluia, aleluia, aleluia.
Que Ele seja a nossa realidade todos os dias. Que Ele seja a nossa prioridade todos os dias. Não apenas aqui, mas em casa também. Mas não apenas em casa, mas aqui também. Ei, cada culto tem uma porção nova para a tua vida. Coloca como prioridade também, meu irmão. Não faltar culto por qualquer motivo. Claro que vai ter situações, vai ter motivos. Mas, meu irmão, se alimenta, mergulha nisso aqui. Mergulha na palavra, mergulha na comunhão, mergulha no ambiente. E assistir de casa não substitui. Quando por um momento não é possível estar aqui, assista de casa. Mas, ei, esteja nesse ambiente. Esteja sendo tocado pela unção que flui nesse lugar. Você cantou Abba, que quer dizer Pai. Eu pertenço a Ti. Mas eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que ainda não tomou a decisão clara com a sua boca de dizer: Jesus, o Senhor é dono da minha vida. O Senhor é Deus sobre a minha vida. Abre-se essa oportunidade de receber Jesus como o Senhor da tua vida. E se você quer tomar essa decisão, levanta a tua mão. A gente vai orar com você, vai celebrar o teu novo nascimento. Se você já foi, já esteve na palavra, mas se afastou, é o momento de você voltar também. Abre-se a oportunidade de você se reconciliar com o Senhor. Tem alguém? Então, nesse mesmo espírito de adoração, vou pedir para você se sentar, só para facilitar a distribuição dos elementos. Mas continua ligado com o Senhor. Continua ligado com o Espírito Santo. E vamos, dessa forma, sentados, vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de participarmos da Santa Ceia do Senhor. Obrigado porque nós podemos participar disso, porque o Senhor derramou o seu sangue por nós. O Senhor pagou o preço por nossas vidas. E nesse momento nós nos relembramos do teu sacrifício. Nós nos relembramos do que o Senhor fez. Se há algum pecado, nós nos arrependemos nesse momento e recebemos o teu perdão, para que juntos e sem condenação possamos participar, celebrando a tua redenção, celebrando porque não há mais preço a ser pago, porque o Senhor já pagou o preço por nossas vidas. Nós te damos graças e consagramos esses elementos em nome de Jesus. Amém. Luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. O sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos e cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da
morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos e cantamos aleluia. E ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. E ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos e cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos e cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. E ele venceu a morte, ressuscitou em glória. E ele vem, te esperamos. Aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Não existe mais preço a pagar. Ele pagou completamente o preço pela minha e pela tua vida. Não há mais condenação sobre as nossas vidas, porque Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vive em glória e nós estamos nele, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Em Cristo não há condenação. Em Cristo o diabo não pode te apontar o dedo, porque você é justo diante dele. Você foi justificado pela morte dele. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. É um cálice de uma nova aliança, de uma aliança superior, baseada em superiores promessas, onde haverá e já há uma glória muito maior. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? E com essa consciência, nós podemos participar. Aleluia.
Aleluia. Você pode ir passando para o meio e no meio vai ser recolhido. Aleluia! Aleluia! Vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. E agora é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Você não vai conseguir acompanhar. É bênção vindo de todo lugar. E você não vai conseguir acompanhar. É bênção vindo de todo lugar. E pra onde você olhar, tem bênção aonde você tocar. Virou bênção aonde você chegar. Chegou a bênção. É bênção vindo de todo lugar. E vindo de lá, vindo de cá. Vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. Vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. É bênção vindo de todo lugar. E vindo de lá, vindo de cá, De todo lugar. vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. Vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. É bênção vindo de todo lugar.